Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Rodrigo, estou aqui para mais um dia de estudos, tá certo? Deste nosso grande e maravilhoso livro, A Caminho da Luz, como eu sempre digo, é o caminho que nós estamos seguindo, tá certo? Estamos a caminho da luz, estamos nesse momento passando por um processo de evolução, né, do planeta Terra, tá passando aí por um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, tá certo? E a grande preocupação hoje, pelo menos daquelas pessoas espiritualistas, né, aquelas pessoas que sabem de todos os processos aí que a humanidade está passando e etc., é para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Né? O que eu tenho que fazer? E é aquele negócio, né? Seguir o coração, fazer a coisa correta, se ligar à espiritualidade, né? Da melhor maneira possível, tá certo? E ter plena certeza de que você está no caminho certo, tá? Ter plena certeza de que de que você se encontra no caminho certo, tá? Essa é a principal razão, né? Para que consigamos nos ancorar aí nesse processo de evolução, tá certo? A gente vai falar agora, pessoal, sobre o culto da morte e a metempsicose, tá certo? Então vamos lá. Um dos traços essenciais desse grande povo, o povo egípcio, foi a preocupação insistente e constante da morte. Claro que eles tinham uma preocupação muito grande em relação à morte. Com certeza eles sabiam, né, da vida além da morte, tá certo? E a gente quando fala morte, morte aqui, claro, né, no físico, a gente sabe que a morte nada mais é do que uma passagem, que morte mesmo não existe, existe a morte aqui no plano físico, mas nós somos do plano espiritual, tá certo? Então estamos aqui de passagem, tá certo? Essa experiência que nós vivenciamos aqui, ela é como se fosse uma prova, né, que nós estamos passando aqui nesse planeta de provas e expiações, tá certo? É como se fosse um vestibular. A gente vem, faz o vestibular, quem passa vai para um plano superior, né, sobe o degrau, quem não passa fica na mesma série, é igual tomar bomba na escola, é assim que funciona, tá certo? Os egípcios, eles sabiam desse processo, né? Mesmo, com certeza, aqueles que tinham mais conhecimento sabiam, né, do processo de forma aprofundada, e aqueles que não tinham um conhecimento ou uma percepção psíquica maior, eles tinham aquilo no subconsciente, eles tinham aquilo na alma. Então, todos eles tinham dentro de si o conhecimento em relação a essa passagem, né? O conhecimento em relação à morte em si. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Então, olha que legal, era apenas um esforço para bem morrer. Então, eles faziam o melhor que eles podiam, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua evolução moral, para que eles morressem bem, porque eles sabiam que a morte era uma passagem para um outro plano, tá certo? Pode ser que esse conhecimento não fosse, né, um conhecimento extremamente claro, né, em relação a espíritos superiores, vamos dizer assim, mas eles sabiam dessa passagem e eles sabiam que eles iriam passar por uma passagem, que a morte não era o fim, tá? Seus papiros e frescos estão cheios de consoladores mistérios de além-túmulo, né? Que a gente já falou sobre os mistérios, né, egípcios, os mistérios aí dos sacerdotes egípcios, e ali continham realmente conhecimentos que falavam sobre o processo da evolução dos seres, né? Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. Então eles guardavam, né, dentro de si essa passagem, eles sabiam que eles estavam num local
que, que não era o local deles, né? Que não era o local deles, eles eram de outro planeta, eles eram de outro orbe, mas eles estavam passando ali por um processo de, de regeneração da alma, né? Por um processo de melhora, por um processo de aprendizado. Doloroso, por sinal, mas era um processo de aprendizado, tá? E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem poderia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. Então, o que a metempsicose diz? Né? A pessoa iria morrer e nascer posteriormente em um corpo de um animal, nascer em um vegetal e etc. Tá? Então, algumas pessoas ali tinham essa crença, outras com certeza não, tá certo? A gente sabe que era um povo evoluído para a época, mas essa evolução ela tinha limitações, tá certo? E hoje a gente sabe que existe realmente o processo reencarnatório, mas a reencarnação ela segue um processo progressivo de evolução. A pessoa não regride. Você não vai, depois que nascer, depois que morrer, perdão, nascer no corpo de um animal, nascer em um vegetal. Por quê? Porque já passamos por esse processo, tá certo? Nós, dentro ali do processo de evolução da mônada, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino animal, vamos seguir aqui uma linha linear. Então, passamos pelo processo do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, né? Para depois chegar ao reino hominal, tá certo? Temos também o reino, deixa eu lembrar aqui, agora não estou lembrando, o reino elemental. Temos também o reino elemental, que é depois do reino animal e ele precede o reino hominal, tá certo? Os elementais são aí o que chamamos de espíritos da natureza, né? De espíritos que protegem a natureza. Eles não têm ainda racionalidade, mas eles estão acima do reino animal, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o estudo. A partir do momento que você evolui, você não retroage nessa evolução. Então, se hoje eu já consigo nascer como ser humano, eu vou nascer novamente como ser humano, tá? Quem, por exemplo, não passar na prova aqui no planeta Terra e sofrer aí uma degradação, né? Tiver que nascer num planeta mais primitivo, tá certo? Você não teve você não retroagiu na sua evolução. Retroagiu sim o corpo que o seu espírito está ali encarnado. Retroagiu o planeta que você vive. Mas o conhecimento que você tem, você não perde. Tá certo? Você não perde. Claro que nós sofremos aí o véu, né, do esquecimento, que na verdade ele mais nos protege das ações que fizemos no passado, para que não nos culpamos e para que não haja autopunição, mas isso não é retroagir, tá? Isso não é retroagir. Aquilo que o espírito conseguiu, ele continua possuindo lá no seu cerne, lá na sua alma, né? De maneira às vezes aprofundada, às vezes latente, às vezes adormecida, mas aquele conhecimento continua na sua alma, você não retroage. Então, o que diz aqui sobre a metempsicose é algo assim totalmente irracional, né? Não dá pra gente levar isso realmente a sério. A partir do momento que você evolui, né, que você inicia o processo de evolução, ele somente segue uma linha, que é a linha evolucionária. Você sempre vai para frente, você não retroage. Isso não faz parte das leis
de Deus, tá? A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Porque o fato deles terem sofrido aí o exílio aqui para a Terra, né? A gente pode imaginar que eles sofreram sim que eles retroagiram, né? Mas isso não aconteceu. O conhecimento deles continuaram. Até porque aqui já não disse que eles eram os povos mais evoluídos, né? Mentalmente e moralmente aqui na Terra. Então, quer dizer, eles não nasceram aqui e tiveram um regresso na sua evolução, tá certo? Eles nasceram aqui e ajudaram no progresso do planeta, tá bom? Então a gente não retroage, tá? A gente não retroage. Isso não faz parte da evolução. Isso não faz parte das leis que Deus criou relacionadas à evolução dos seres, tá bom? Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso de seus irmãos à pátria espiritual, que é o que os egípcios faziam, né? Faziam cerimônias e etc. Eles cultuavam realmente a morte no conhecimento deles de forma respeitosa, né? Então eles embalsamavam a pessoa, mumificavam ali os corpos, claro, né? Daquelas pessoas ali que eram mais importantes e etc. Os mistérios de Ísis e Osíris não eram, mas não eram que símbolos das forças espirituais que presidem os fenômenos da morte. Então aqui fala também sobre a mitologia egípcia, né? A mitologia que ela utiliza formas de linguagem e imagem, né? E seres, vamos falar, fantasiosos para poder explicar uma situação, para poder explicar uma história e acontecimentos, tá? Então aqui diz que os mistérios de Ísis e Osíris não eram mais que símbolos de forças espirituais, tá certo? Para que eles conseguissem entender realmente o processo de evolução, o processo da morte, o processo do conhecimento, eles utilizavam essa mitologia, né? Que presidem os fenômenos da morte. Por quê? O que eu entendo aqui que presidem os fenômenos da morte? Porque com a morte, nós perdemos ali aquele véu, né? Nós obtemos realmente o conhecimento de onde somos, para onde vamos. É claro que, tipo assim, também não é porque eu morri que eu cheguei de lá e, pô, já sei de tudo, acordei num plano superior e, opa, é esse que eu sou? Não, não é assim que funciona. Isso vai depender muito da evolução moral que tem essa pessoa. Tá? Vamos imaginar um Chico Xavier. Com certeza ele desencarnou e ele já passou para um outro plano com todo o conhecimento que ele tinha do outro plano, porque ele já vivia lá e cá. Tá? Agora, uma pessoa que é mais ignorante, é claro que eu utilizei aqui um exemplo, né, extremo, mas se a gente pegar uma pessoa que é extremamente ignorante, com a morte, pode ser que aquele espírito entre em uma fase de latência, uma fase de sono que vai durar ali que vai perdurar por anos, até que esse espírito consiga entender aonde ele está e consiga receber os conhecimentos necessários, né, para que ele consiga se suprir e se localizar, né, como um ser que agora está em outro plano, diferente do plano que ele vivia antes. Então isso vai depender muito do conhecimento e do aprimoramento moral de cada pessoa, né? Pessoal, mais uma lição. Eu acho que eu consegui passar da melhor maneira possível aqui o meu entendimento, tá? E eu quero agradecer a vocês por estarem me acompanhando. Gratidão, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os ilumine. E vamos continuar, vamos para frente.